Bom, esse é o primeiro áudio do nosso queridos Ori Brafman e Rod Beckstrom. Quem está no comando? A estratégia da Estrela do Mar e da Aranha, o poder das organizações sem líderes. Esse livro aqui, por incrível que pareça, é um livro que deveria ter sido um livro muito mais utilizado pela Bimodais e ficou aqui guardado. E depois agora, com essas arrumações aí de pandemia, e falando do livro do Bill Wilson, o livro do Bill Wilson, do AA, é citado aqui. Então, o que eu acho que é interessante a gente separar duas coisas que acho fundamental a gente separar o seguinte. Tem coisas que nós podemos fazer à distância com a chegada da internet, mas que são coisas que a gente já fazia sem ser à distância. Agora a gente estava conversando lá no grupo que está discutindo o novo livro, o pessoal estava conversando sobre a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma experiência de descentralização da educação, né, mas dentro do ambiente da oralidade e da escrita, dentro das limitações tecnológicas da civilização 1.0. Então, eu posso resgatar esse conceito, eu posso resgatar aquela filosofia, como é a filosofia do AA também, né? Só que aquilo ali não consegue ser exponencial. Eu não consigo fazer isso de maneira exponencial, eu não consigo montar um modelo de educação nacional baseado no modelo da Escola da Ponte. Porque a Escola da Ponte tem uma particularidade daqueles professores, né, dos pais daqueles alunos especificamente, etc., que estabelece aquela possibilidade de se resolver o problema daquele pessoal, daquele jeito. Então, esse livro ele vai falar de experiências. Eu me lembro que ele vai falar do AA, ele vai falar dos Apaches, ele vai falar de outras experiências que aconteceram que não tem necessariamente a ver com a internet, né? Movimentos sem líderes, movimentos sem aquele líder alfa que aconteceram na história, mas que não necessariamente relacionado à internet. E vai falar da internet também. E aí você vai perguntar, né, pô, o que é a Estrela do Mar e a Aranha? Então aí vai exatamente falar sobre isso, né? Me lembro de um outro livro interessante também, que era o Bazar, a Catedral e o Bazar, que é mais ou menos a mesma linha, em que você tem a catedral, que é um determinado tipo de hierarquia, e o bazar, que é outro. Então, o que ele vai falar da Estrela do Mar e da Aranha? Que a Estrela do Mar, quando você corta a Estrela do Mar, ela se divide. Ela tem essa possibilidade, ela não tem um líder central. E a aranha, se você tirar a cabeça dela, acabou a aranha. Então são organizações que trabalham de maneira distribuída com a filosofia distribuída. Agora, essa filosofia distribuída, né, ela não significa que você poderia trabalhar para grandes problemas complexos com aquela filosofia. Porque aquela filosofia podia ser aplicada num caso específico, num caso particular, de determinadas pessoas que tinham aquela possibilidade. Mas conhecer essa filosofia antes de entender essa filosofia, antes de entender que essa possibilidade agora é exponencial com a internet, é para a gente perceber o seguinte, não é que antes não era exponencial porque não tinha ferramenta. Então você poderia praticar no local, mas não necessariamente fazer o exponencial. E é esse o limite, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, você vai ter em Israel, os kibbutz, né? Os caras têm lá um modelo. Então você cria lá 50, 200, 300 pessoas que discutem tudo, que fazem assembleias, que fazem tudo, que conversam, etc. Tal. São pessoas que escolheram aquela maneira de pensar, etc. Tal, papá. Que fizeram aquela opção, que tem uma determinada cultura, que houve um filtro para aquilo acontecer. E aí você pode... Um país inteiro pode ser um kibbutz? Não, não pode. Por quê?
porque a diversidade é muito grande, o desnível educacional é muito grande e nem todo mundo consegue viver naquele modelo. Então funciona em pequenas células numa coisa específica, mas não consegue expandir. E agora a gente consegue ter essa filosofia exponencial, né, da estrela do mar expandível, e a estrela do mar é muito blockchain, porque você tem as tecnologias que vai permitir que essa filosofia possa ganhar espaço e se expandir. É um pouco por aí, começando então uma nova etapa com um novo livro na leitura bimodal. É o segundo, ainda temos a ideia nessa temporada falar de 5 livros. Esse é o segundo e vamos caminhando. O que vocês dizem? Bom, pessoal, essa leitura bimodal, o debate e você receber os livros logo quando eu faço a avaliação, é quem está assinando a escola. Você vai acessar esse material, mas você poderia acessar e discutir com mais profundidade vindo para a escola. Eu vou te dar o zap, se você tiver interesse, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.